Então vamos lá. Todo mundo já leu a edição dessa semana aí do Jornal da Geografia? Lógico que não, né? Meu Deus. Olha lá, a Carol falou que saiu agora. Todo mundo tem que ler, pelo amor de Deus. Só Ó, para quem, ó, informação da acadêmica. É só porque ele escreveu, por isso que ele tá falando, ele tá vendendo o peixe dele. é claro, né? E a edição dessa semana tem também um texto do um colega meu que é professor da Federal do Mato Grosso do Sul, um texto também que ficou bem bacana. Então vale a pena aí a leitura. Ó, para quem quiser a internet aí da empresa aí do Danilo, ó, ele colocou os preços lá no aqui no chat. Internet mais rápida, professor, de açaí toda a região. Como que é o nome da empresa? CompuSoft. CompuSoft. Danilo, depois paga um cachê, que eu tô fazendo propaganda aqui em açaí, hein? Fala para ele financiar uma parte da tua campanha, Thiago. Fala para ele fazer uma doação. Ô, professor, sabe o que eu não entendo aqui em açaí? Eu É, faço propaganda pra tudo enquanto é empresa. Assim, produto quando é bom, eu faço propaganda, mas ninguém me dá um lucro. Eu nunca vi isso, eu sou besta, hein? tem que começar a cobrar. Não, é bem isso mesmo. Só lembrando, pessoal, que hoje é o último dia para entregar aí a atividade do fichamento e também tem a outra atividade que agora também já não estou lembrado, mas tem entrega de atividade hoje. Viu? A do texto, né, professor? Sobre a... Isso, Ô, professor, eu já vou isso. avisar o senhor que eu não vou conseguir entregar, tá? Ô louco, Thiago, aí você quebra minhas pernas. Não, verdade mesmo. Se o senhor quiser, eu mando até foto pro senhor. Eu tô só com. Eu tô assistindo a aula do senhor hoje até pelo celular dessa semana. Que o meu notebook estragou. E por causa desse negócio de pandemia, o cara não. O notebook tá lá e ele não conseguiu me devolver. Ah, sim. Beleza? Infelizmente. Tranquilo. Péssima desculpa, Thiago. Não, Lígia, o duro que é verdade mesmo, Lígia. Tô brincando. O meu notebook eu tava tentando escutar. Assim, sei lá o que aconteceu que não tem som. Eu coloco até pelo foninho de ouvido e não sai som nele. Eu não tava conseguindo ver as aulas, daí pra ver pelo celular era muito ruim, né? Pequenininho, isso daí aquilo outro. Daí eu levei pra arrumar daí. Mas esqueci que a semana tinha entrega de atividade. Mas tranquilo, depois você entrega. Então vamos lá, pessoal. Então, dando seguimento aí na nossa disciplina, então hoje a gente vai ver sobre a Guerra dos 30 Anos, que foi um conflito que se deu justamente num momento de transição do feudalismo para o capitalismo. Né? Nesse momento da história, o mundo estava passando, então, pelo capitalismo mercantil. Né? Só relembrando aí para vocês, né, as fases do capitalismo, né, que é o capitalismo mercantil, capitalismo industrial e, por último, o capitalismo financeiro. Então, esse contexto, né, da guerra dos 30 anos envolveu elementos, né, tanto políticos, econômicos e também religiosos. Mas por que religiosos? Porque ele envolveu
um conflito muito latente entre os cristãos e os protestantes, né? Então, esse foi um contexto que gerou, né, várias batalhas, né, na Europa Central, principalmente, né, na atual Alemanha. Então, foi algo, né, um conflito que teve assim, grandes proporções e ele demorou aí, esse período de 30 anos para se chegar a um acordo de paz, né? E chegando a esse acordo de paz, ele selou vários aspectos territoriais e também geoeconômicos e geopolíticos da Europa, que, por sinal, também influenciaram nos processos de ocupação do continente americano, né? Então, a gente vai ver aí a ligação de todos esses elementos, né? E essa guerra dos 30 anos também é algo que a gente não estuda muito, né, durante o período aí do ensino médio, mas que é algo muito importante para a gente aí conseguir entender, né, todos os demais contextos, né, que virão logo à frente, né, porque isso vai influenciar na queda, né, da hegemonia da Espanha, né, e depois, logo em seguida, a hegemonia dos ingleses. Então, esse conflito ele teve esse impacto muito grande nesse momento no continente europeu e ele vai definir, então, várias relações que se seguiram aí nas décadas seguintes. Então, para esse texto, eu utilizei, né, para essa aula, quer dizer, eu utilizei então esse texto, né, A Guerra dos 30 Anos, do Henrique Carneiro, que está presente nesse livro História das Guerras, né? Esse livro também ele é muito interessante porque ele nos traz, né, vários elementos importantes e também a partir de uma perspectiva geográfica dos vários conflitos, né, que nós tivemos aí ao longo da história, né? Então ele vai falar das guerras lá ainda durante o período da antiguidade, né? Depois ele vai falar das guerras, né, entre os romanos e os bárbaros. Daí ele vem e fala da Guerra dos 30 Anos, ele vai falar da Guerra do Paraguai, né, vai falar também da Primeira e da Segunda Guerra Mundial a partir de uma perspectiva geográfica. Então ele é um livro que traz vários elementos assim bem importantes e que facilitam bastante o nosso entendimento a respeito aí de todos esses conflitos que vão definir, né, as relações econômicas, né, nos diversos períodos da história. Então, qual foi o período, né, desse conflito? Então, esse conflito ele se deu de 1618 a 1648. Né? Como eu disse, ele se deu, então, principalmente na Europa Central, né, especificamente no território que hoje é a Alemanha. Então, segundo, né, alguns historiadores, né, como o Franz Mehring, eles chegavam a afirmar que semelhante destruição nunca foi suportada por nenhum grande povo civilizado. A Alemanha foi conduzida a um retrocesso de 200 anos em seu desenvolvimento. Ou seja, então vejam só o impacto desse conflito, né, para o próprio processo de desenvolvimento econômico da Alemanha, né? Então, esse conflito, como ele se deu principalmente no território alemão, ele retardou vários processos produtivos, né, dentro da Alemanha. E também acabou conduzindo, né,
a Alemanha para uma dificuldade no seu processo de unificação, né? Tanto que a Alemanha foi um dos últimos países a passar por esse processo de unificação, né? Que ele foi se dar ali já no final do século XIX, né? Enquanto os outros Estados-nações, né? Eles passaram por esse processo de unificação. O que é essa unificação? Você fazer nessa junção das várias etnias, dos vários territórios, dos vários feudos, tudo isso em um único Estado-nação. Então, isso aconteceu, né, bem antes na Alemanha, na Inglaterra, na própria Itália. Já na Alemanha, ela, devido a justamente esse conflito, né, essa guerra dos 30 anos, acabou tendo essa dificuldade de você conseguir unificar todos esses territórios que existiam, né, dentro aí da Alemanha. Então, na aula passada, né, como eu expus para vocês, né, o continente europeu ele é estruturado a partir, né, de vários territórios, né? Esses territórios eles são compostos por várias etnias, né, vários povos que, por sinal, eles vêm de uma mesma né, de uma mesma estrutura étnica, né, que são os povos germanos. Mas dentro, né, desses povos germanos, eles têm aí várias tribos, né, várias etnias, né, como demonstra aí esse mapa que eu passei para vocês, né, na aula passada. Né, por exemplo, aqui a gente vê, né, o reino franco, né, o reino aí dos visigotos, os ostrogodos, os ângulos, os saxões, os bretões, os celtas, os povos escandinavos, né, ou seja, eles são, né, vários desses povos, mas eles vêm de uma única árvore genealógica, né, que são os povos germânicos, mas, né, que devido ali a toda a formação socioespacial, né, dessa parte da Europa, acabou resultando então no surgimento dessas várias tribos, né, cada uma delas com a sua própria estrutura cultural, religiosa, né, com a sua própria estrutura dos gêneros de vida, né, como afirmava aí o Paul Vidal de la Blache, ou seja, que dependendo, né, do qual espaço, do ambiente que esses povos estavam inseridos, eles desenvolveram um determinado gênero de vida. Então é isso que condicionava eles e que facilitava, que contribuía para o surgimento e estruturação de cada uma dessas tribos, né, e seus respectivos grupos étnicos. Então, é devido a toda essa complexidade que existe dentro do continente europeu, a partir de todas essas etnias, que existe, então, essa dificuldade, né, que ocorreu, né, por toda a história da Europa, de você conseguir, né, unificar todos esses povos. Né, como eu disse na aula anterior, a gente observa, né, que teve alguns, né, elementos, né, alguns personagens da história que tentaram pacificar e tentaram unificar, né, a Europa como um único elemento, um único espaço homogeneizado. Foi o que tentou fazer o Carlos Magno lá no século IX, ou seja, e foi onde surgiu, como eu já disse para vocês, o Império Carolíngio, né, que teve como base, então, o Carlos Magno, que tentou unificar toda a Europa, todos os povos germânicos, né? Mas, né, devido a toda essa complexidade, né, devido a todo esse aspecto tribal que existia nesse momento na Europa, acabava o quê? Acabava dificultando esse processo de unificação. Então, é por isso que foi importante, na aula passada, né, a gente refletir
sobre como que o modo de produção feudal ele se deu de forma diferenciada nos diversos espaços dentro da Europa, porque a partir dessa perspectiva, né, de diferenciação, de que o feudalismo ele não foi homogêneo em toda a Europa, é que vai nos fornecer a base para a gente entender todo esse conflito, né, da Guerra dos 30 Anos e como que ele impactou, né, na formação dos territórios que depois dariam origem aos Estados-nações e as suas estruturas como nós conhecemos hoje. Então, um dos elementos centrais, né, e que resultou nesse conflito foi aí o surgimento do grande Império Sacro Romano Germânico, ou seja, que foi um império que surgiu, né, a partir, né, daquela concepção do Carlos Magno de você tentar unificar, né, toda a Europa, né, depois que a gente tem o tratado que vai dividir esse Império Carolíngio, né, de acordo aí com os herdeiros do próprio Carlos Magno, né, que daí nós temos o reino, né, da França, depois nós temos o outro reino, né, o próprio reino da Germânia. Então é dentro, né, dos territórios do reino da Germânia que vai se associar então esse grande império romano germânico, né, romano, porque ele possui, né, uma ligação muito estreita, né, com as dinâmicas sociais oriundas lá ainda do período do Império Romano, né, e toda aquela concepção de você construir um grande império. Germânico vem justamente o quê? Vem justamente dos povos originários dessa parte da Europa, né, os povos germânicos, apesar aí de toda a sua complexidade étnica. Então, aqui só para mostrar para vocês, né, como que ficou, então, estruturado, né, o mapa da Europa depois, né, do conflito, da Guerra dos 30 Anos, né, e aqui dá para a gente ver quais os países que foram vencedores e os países que foram perdedores aí nesse conflito. Então, se a gente observar, vocês podem ver que ali na Espanha tem logo esse nome embaixo, né? Habsburgo. O que são os Habsburgo? Os Habsburgo, eles eram, né, uma família nobre muito importante dentro aí desse grande império, né, que era o Império Carolíngio, né, que depois foi dividido, e uma das partes dessa divisão do Império Carolíngio é que originou o Império Romano Germânico, o Sacro Império Romano Germânico. Então, uma parte, né, dessa família acabou ficando, né, lá na Espanha, uma das suas ramificações, a outra parte, né, ficou na Áustria, né, uma pequena parte também ficou lá nos Países Baixos, né, e isso, de certa forma, vai ser esse centro de todo esse conflito, porque essa família nobre dos Habsburgo, eles eram o quê? Eles eram católicos fervorosos, e sendo católicos fervorosos, eles lutavam, então, com todas as suas armas para tentar manter a religião católica ainda muito forte no continente europeu. E, juntamente com isso, eles queriam manter toda aquela antiga concepção de uma Europa unificada que foi herdada lá ainda do período do Carlos Magno, né? Então, vejam esses dois elementos que estão presentes dentro dessa guerra dos 30 anos. Ou seja, então, de um lado, eu tenho a questão de você manter a Europa unificada
a partir daquela concepção de unificação do Carlos Magno e do Império Carolíngio, né? O Império Carolíngio que surgiu a partir, né, da elevação do Carlos Magno como o imperador dessa Europa ocidental. Por outro lado, né, dentro dessa família dos Habsburgo, né, que são aí descendentes, né, em boa parte, do próprio Carlos Magno, eles então possuem esse lado religioso muito latente, ou seja, então para eles conseguirem essa unificação, né, de toda essa Europa ocidental, eles tinham um elemento centralizador que era o quê? Que era o cristianismo, a religião católica. Então, a partir desse poder, né, da igreja, é que eles, então, tentavam ampliar esse processo aí de unificação. Então, basicamente, esse conflito ele se estrutura, então, a partir destes dois pilares. Então, vejam esse lado territorial e também esse lado religioso. Então, agora, alguém tem alguma questão, pessoal? Tá dando para entender? Tá ficando muito confuso? Na aula passada, vocês conseguiram entender que o feudalismo ele se deu de forma diferenciada na Europa? Vocês conseguiram entender isso? Eu tô ligada, tô ligada. Bem, se a Lígia está ligada, então vamos lá. Alguém aí sabe me dizer mais, um pouco mais a fundo, o que foi essa reforma protestante do Martinho Lutero? Ali eu acabei tirando, né? Acabou faltando um T ali. Coloquei Marinho Lutero, dizer Martinho Lutero. Alguém pode falar alguma coisa aí? Ô, Lígia, catequista, fala aí. O Danilo falou que tem um filme muito bom, por sinal. Como é o nome do filme? Ele não colocou, peraí. Deve ser Lutero o nome do filme. Bom saber. Não, mas essa reforma foi que ele tinha normas, eram normas, né, da igreja que ele não concordava, Isso. e daí ele fez uma lista, né, ele era católico, e ele fez uma lista de coisas que ele não concordava e para que seja reformada essas normas da igreja católica. Só que no fim, 95 teses, ó, o Danilo tá sabendo. No fim, a Igreja Católica não aceitou, né, essa reforma que ele queria fazer dentro da Igreja Católica, e ele fez, então, uma outra religião, né, com essas coisas que ele não concordava da Igreja Católica. É exatamente isso, Lígia. Então, as 95 teses do Martim Lutero, né, daí ele colocou lá tudo aquilo, né, que ele não concordava aí que dentro, né, da Igreja Católica, né, daí ele foi lá e pregou na porta lá de uma igreja, né, essas 95 teses, né, então foi um fato, assim, muito, né, muito marcante aí nessa época, né, e depois ele deu início também ao processo, né, de tradução
da Bíblia para as diversas línguas, né, de todos os povos lá daquele momento, ou seja, para você, né, ampliar esse acesso, né, das palavras, né, da Bíblia, que até então estava escrito só em latim. Então, o Martinho Lutero ele teve esse papel, né? Ele teve esse papel de você, né, ampliar aí esse acesso a tudo aquilo que estava escrito, né, na Bíblia, né? Dentre outras, né, coisas, tal como a Lígia disse, né? Depois ele veio a fundar aí, né, a igreja luterana, né? E dentro, é importante destacar que dentro desse mesmo contexto, né, surgiu também outros, né, surgiu outras, né, reformas, né? Tem também o calvinismo, tem também os abatistas, se eu não me engano. Então, tudo isso, né, vem exatamente nesse momento, né? E o que é importante a gente destacar? Que dentro desse aspecto, né, das reformas, aquela burguesia comercial, ela também estava por trás, né, de todo esse movimento, né, de revolta protestante contra todos os desígnios, né, da Igreja Católica. Então, por isso, né, que uma coisa ela está sempre atrelada à outra. Então, a gente tem esse contexto, né, de conflito religioso, mas que lá no fundo ele tem também aspectos econômicos, ou seja, aquela burguesia comercial, né, só lembrando que nesse momento a gente já está num capitalismo mercantil, então é no momento em que aquela burguesia comercial ela começa então a se fortalecer e começa a se adentrar no aparato estatal, né, começa ali a bater de frente, né, com a nobreza dos diversos reinos, né, que nós tínhamos aí nesse momento. Então vem e bate de frente também com toda aquela proposta, né, da Igreja Católica. Então vem daí esse conflito. Então, né, a partir de todo esse contexto, né, da Reforma Protestante, inicia-se então por toda a Europa uma série, né, de conflitos, né, entre os católicos e os protestantes, né? Então, foi um período assim muito sangrento da história da Europa, né, onde ocorreram aí vários massacres, tanto de protestantes quanto de católicos, ou seja, então foi algo assim bem tenebroso que acabou ocorrendo nesse momento, né? A partir aí da Reforma Protestante, foi algo assim que foi muito latente durante esse período lá na Europa, né? Então, como eu já disse, devido a toda essa complexidade étnica que existia, né, na Europa, resultado da sua própria formação socioespacial, né, vem daí então a importância de nós termos esse entendimento da formação socioespacial, né, de uma determinada sociedade, num determinado contexto histórico. Então, vários desses reinados, desses feudos, né, alguns, né, se manteram ali fiéis, né, à religião católica, e os demais, né, por já terem um conflito com o clero, então eles optaram então por seguir, né, por seguir aí essa reforma protestante do Martinho Lutero, né? Outros reinos, né, acabaram e feudos acabaram se estabelecendo também com as ideias calvinistas. Eu não tenho assim tanto conhecimento a respeito, né, do que foi o calvinismo, mas para quem quiser aí saber um pouco mais, né, a gente pode aí estar indicando e procurando aí algumas literaturas, né, o calvinismo ao lado, né,
do luteranismo, ele teve, então, uma grande importância, né, em todo esse momento. Então, os reinados e os feudos, eles passam, então, a direcionar as suas políticas a partir, então, desses conflitos, né, entre católicos e protestantes. Alguns deles, né, então, se mantêm fiéis ao catolicismo e outros, né, por questões de próprios interesses, né, econômicos e geopolíticos, eles acabam optando, né, pelo protestantismo. Então, a gente tem, nesse momento, essa divisão dentro, né, da Europa. Então, é isso que eu quero passar para vocês, né? Esse momento, o que antecedeu a esse conflito da Guerra dos 30 anos? Então, aqui só para ilustrar, né, para vocês, né, isso foi um mapa, né, de como que estava, então, espacializado o catolicismo e a igreja luterana aí dentro da Europa. A gente pode ver ali que tem, né, alguns enclaves, né, do calvinismo. Então, é esse momento. Então, vejam, né, o quanto que estava dividida, né, essa questão da religião na Europa nesse momento, né? Então, aí todo esse contexto, né, todo esse contexto de conflito entre os católicos e os protestantes é que lá na frente vai acabar, então, resultando nesse conflito da Guerra dos 30 anos. Tranquilo até aí, pessoal? Tá dando, então, para entender a sequência lógica do conteúdo? Sim, hoje eu tô conseguindo acompanhar bem. Então, vamos lá. Agora, né, um questionamento que é muito importante para a gente dar aí seguimento ao entendimento aí desse conflito, né? Logicamente que todo conflito ele engloba, né, dois grupos rivais, né? Então, nesse conflito não foi diferente. Então, o primeiro grupo, né, que é o grupo católico, ele era então um bloco que era encabeçado, né, como eu já disse, pela dinastia, né, dos Habsburgo, né, do rei Fernando da Estíria, da Áustria e da Hungria, que foi eleito imperador do Sacro Império Romano Germânico, né, que se aliava com as regiões católicas da Alemanha, especialmente o rei da Bavária, ou seja, então só lembrando que, conforme eu passei para vocês naquela aula passada, né, a Bavária era um dos ducados, ou seja, um dos feudos que compunha então esse reino, né, da Germânia, que depois se transformou aí no Sacro Império Romano Germânico, ou seja, então a Bavária ela era então uma região que compunha esse Sacro Império Romano Germânico, né? Então eles tinham essa proximidade muito grande, né, com a religião católica. E ele se unia por laços de parentesco e de afinidade política e religiosa à maior potência internacional da época, a Espanha, governada por Felipe III, né, e depois pelo Felipe IV. Ou seja, é algo muito comum, né, nesse momento na Europa, eu ter esses laços, né, de parentesco entre as diversas nobreza dos diversos ducados e diversos reinos dentro ali naquela parte central de toda a Europa. Então, isso facilitava muito essa questão das conexões políticas
que, por sinal, resultariam, então, em momentos de conflito, você ter esse aliado, ou seja, porque você tinha esse parentesco, né? Outros laços de parentesco eram criados a partir do matrimônio, ou seja, então uma princesa, né, do Ducado da Bavária, ela casava, né, com um príncipe de um ducado da França, ou seja, então você fazia essa conexão, né, esse laço político através do matrimônio. Então, por isso que esses laços de parentesco, eles eram muito comuns aí por toda a Europa nesse momento, né? E foi justamente por esse laço, né, dessa dinastia da família Habsburgo que se estabeleceu, então, esse bloco do grupo católico que queria, então, manter, né, e ampliar, isso é muito importante, manter e ampliar esse Sacro Império Romano Germânico. Ou seja, como eu já disse no início da aula, de um lado, né, eles queriam, então, ampliar territorialmente os seus domínios, e, por outro lado, né, eles tinham na religião católica como um elemento que iria homogeneizar, que iria fazer com que tivesse uma liga nessa relação. Por outro lado, nós temos quem? Nós temos o grupo dos protestantes. E quem compunha esse grupo, né, dos protestantes? Eram rebeldes protestantes da Boêmia. Só lembrando que a Boêmia também era ali uma região, um ducado que pertencia a esse grande império sacro romano-germânico. E tudo isso, né, vem justamente a partir dessa perspectiva, né, de você optar pelo protestantismo a partir de um determinado interesse de ampliar os seus territórios e ampliar também as suas ligações comerciais, porque, como eu já disse, nesse momento nós estávamos ali começando a concretizar o capitalismo mercantil, né? Só lembrando que nesse momento, nesse atual contexto, né, estava a todo vapor as grandes navegações, a abertura de novas rotas comerciais, né? Já havia os portugueses e os espanhóis já haviam chegado aqui no continente americano, ou seja, então essa questão mercadológica, né, de você conseguir novas rotas comerciais e de você obter matéria-prima, né, ouro, diamante, prata, dessas áreas colonizadas, então isso estava muito forte, ou seja, então tinha também, pesava muito, além desse aspecto religioso, pesava muito esse lado econômico. Então, como eu já disse, esse bloco ele era composto, então, pelos protestantes da Boêmia, especialmente o Palatinado de Frederico V, apoiado também pelos Países Baixos, pela Suécia, pela Dinamarca, pela Inglaterra, e vejam que interessante, que chega num determinado momento do conflito, que mesmo a França sendo em sua maior parte católica, eles vão então optar por ajudar o grupo dos protestantes, né? Mas depois, logo à frente, a gente vai ver então por que a França, mesmo sendo católica, ela optou por ajudar os protestantes dentro aí desse conflito da Guerra dos 30 anos. Então, esse bloco, né, eles então lutavam por esse direito, né, da fé dos protestantes, né, a liberdade da Alemanha. O que é essa liberdade da Alemanha? Essa liberdade do que? De você ter livremente o direito, né, de professar a sua fé protestante nessas regiões, né, do grande Sacro Império Romano Germânico. E
como eu já disse, contou com o apoio fundamental da França, que ao ingressar diretamente no conflito em sua fase final, decide com a Suécia o resultado da guerra. Ou seja, então a participação da França foi fundamental, né, na definição desse conflito, juntamente aí com a participação da Suécia. Então, né, outro antecedente aí desse conflito foi a paz, né, foi um tratado de paz que foi estabelecido, né, lá em 1555, chamada Paz de Augsburgo. Né, o que era essa paz, esse tratado de paz? Ele estabelecia o quê? Ele estabelecia um momento, né, um momento de paz entre católicos e protestantes, ou seja, então vejam que isso ocorreu ainda antes da Guerra dos 30 Anos, né? Ou seja, o que esse tratado de paz significou? Significou o seguinte, que você só poderia morar e ter a sua religião de acordo com a religião que era dominante naquele reino, né? Por exemplo, se o Tiago morasse lá no reino da Bavária, né? A Bavária, um reino, um ducado que era estritamente católico. Mas se o Tiago resolvesse ser protestante, o Tiago, então, ele teria que mudar. Ele teria que mudar, então, para outro reino que fosse, no caso, protestante. Então, vejam toda a dinâmica migratória que foi resultado desse tratado de paz. Ou seja, porque nesse momento eu tenho, né, como eu já disse, né, vários massacres de católicos e de protestantes. Então, os reinos, né, eles se uniram e elaboraram esse tratado de paz de Augsburgo. E o principal elemento desse tratado era de você definir territorialmente onde ficaria cada uma das religiões, né? Então, se você fosse católico, você teria que ficar num reino que a nobreza optasse, né, por ser católico. Você não podia ser um católico morando num reino que optou por ser protestante. Então, essa foi a principal definição desse tratado de paz de Augsburgo, que, por sinal, ele deu certo durante ali alguns anos, né? Mas devido a toda essa questão, né, migratória, de você ter que abandonar a sua propriedade, né, e ter que ir morar num outro reino, isso, de fato, né, depois, logo à frente, acabou, então, gerando ainda mais conflitos, ainda mais desastres, ainda mais assassinatos, né, de católicos e de protestantes, que acabou resultando, então, nesse grande conflito que foi aí a Guerra dos 30 Anos. Então, vamos lá, né, por o início do conflito, né? Como que se deu aí esse início do conflito? Então, essa guerra, ela começou em 23 de maio de 1618, quando ocorreu a chamada Defenestração de Praga. O que significa defenestrar? Defenestrar é atirar pela janela, e foi exatamente, né, o que se deu com os representantes do imperador quando tentaram impor em Praga, né, a capital da Boêmia, suas decisões de encerrar a Assembleia dos Estados do Reino da Boêmia e fechar 2 igrejas protestantes. Então, vejam só, né, aí, essa questão, né, da Boêmia, então, que tinha, né, estabelecido, então, essa conexão, né, com o catolicismo, foi lá e tentou, então, fechar, né, essas 2 igrejas
protestantes, foi onde então que os protestantes eles se revoltaram, invadiram o Palácio de Praga e jogaram lá 2 representantes do Estado pela janela. Então, por isso, né, essa personificação, né, da defenestração de Praga, ou seja, de você atirar pela janela, que foi exatamente isso que eles fizeram com esses 2 representantes. Então, desde então, os protestantes majoritários na Boêmia, eles romperam com o imperador de Habsburgo, que era o Fernando II, e coroaram, então, o Frederico V, né, como rei da Boêmia. Então, essa revolta, embora tivesse apoio popular, então, vejam só esse detalhe muito importante, pessoal. Ela foi liderada pelos grupos da alta burguesia e da baixa nobreza contra uma alta nobreza católica. Então, vejam só esse lado econômico desse conflito, né, que aparentemente, né, ele pode ter essa conotação religiosa, mas que lá no fundo ele tinha essencialmente essa questão econômica. Então, eu tenho aí estes 2 lados desse início do conflito. Então, esse novo imperador, né, o Fernando II, ele reuniu da capital imperial, né, em Viena, o apoio dos católicos alemães, especialmente o Maximiliano I, que era da Bavária, mas também a Saxônia luterana. E com as tropas bávaras e espanholas, invadiu a Boêmia e ocupou uma região que eles chamavam de Baixo Palatinado. Ou seja, então vejam, né, todas as conexões que foram realizadas, mesmo a Saxônia sendo luterana, eles acabaram, então, por questões políticas e territoriais, eles acabaram, então, se aliando aos católicos alemães, né, da Bavária, e, então, invadiram a Boêmia e ocuparam, então, essa região, né, o Baixo Palatinado. Então, esse fortalecimento, né, dos católicos ligados a esse império, ele acabou atemorizando, né, os principados, né? Os principados são esses pequenos reinos, esses pequenos ducados, né, como se fossem pequenos feudos, né, de alemães protestantes, especialmente os países, né, que eram rivais da Espanha e da Áustria, né, como as nações protestantes da Suécia, da Dinamarca, da Holanda e da própria Inglaterra. Ou seja, então vejam, né, que de um lado eu tenho a Espanha, a Áustria, né, a Bavária, a Saxônia luterana, e de outro lado eu tenho as nações protestantes, né, que eram aí a Suécia, a Dinamarca, a Holanda e a Inglaterra. Ou seja, então eu tenho aí esses 2 lados, né, cada um com o seu interesse de ampliar, né, ampliar os seus territórios, exatamente naquela perspectiva, né, da geografia alemã, né, da ampliação, né, do espaço vital, né, porque quanto mais território você tinha, né, mais você conseguiria, então, produzir riquezas. Então, vem justamente essa perspectiva, né, da geografia alemã, do espaço vital, de certa forma, o resultado de toda essa herança germânica, né, de querer sempre ampliar os seus domínios territoriais. Né? Então, vejam como uma coisa está sempre atrelada à outra. Mas também a França, né, que como nação católica da Europa disputava a supremacia na cristandade diante da Espanha, né, do Império e do Papado, então a França, né, justamente por esse conflito hegemônico contra a Espanha,
ela então optou por esse lado, né, por adotar esse lado dos protestantes, né, então ajudá-los nesse conflito. Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então vejam só que um conflito, né, um conflito religioso e territorial que surgiu lá, né, no Sacro Império Romano Germânico, ele acabou se transformando num grande conflito que se espalhou por toda a Europa, né? E que, por sinal, acabou se tornando uma questão internacional, porque envolvia o controle do centro da Europa e também das rotas comerciais marítimas e terrestres, né? Como eu disse para vocês, nesse momento do capitalismo mercantil, né, as novas rotas estavam sendo estabelecidas. Era o momento das grandes navegações, dos avanços tecnológicos, né? Tanto que esse conflito ele se estabeleceu a partir de novas técnicas de combate, né? Além dessas novas técnicas de combate, uma nova forma de você encarar o conflito e de você direcionar o seu exército dentro do campo de batalha. Então, várias inovações bélicas foram introduzidas a partir desse momento da Guerra dos 30 Anos. Inovações tais que foram influenciar posteriormente nas outras guerras que se deram aí no território europeu. Então, essa guerra, né, dos 30 anos, ela se desenvolveu em 5 fases distintas, né? Então, vejam só que dentro desses 30 anos, essa guerra ela teve 5 fases, né? A primeira dela, né, que ocorreu, né, com aquela invasão da Boêmia, em 1618 a 1621, depois do Palatinado, em 1621 a 1624, depois ela se espalha lá para a Dinamarca, em 1625 a 1630, depois chega até o território sueco, né, que vai de 30 a 34, e por fim, né, quando acontece então a entrada dos franceses nesse conflito, que é onde então vai encerrar todas essas questões, justamente por quê? Justamente pelo poderio militar, né, da França nesse momento e por todo o seu avanço tecnológico que ela havia produzido, né, nessa questão dos aspectos, né, de armas e da própria estrutura, né, e condução do exército, que junto com a Suécia, elas foram assim 2 nações que inovaram muito dentro desse conflito. Então, por isso que elas conseguiram, então, a vitória para o lado aí dos protestantes, ou seja, então, esse lado católico acabou perdendo, então, esse conflito. Como eu disse, nas 4 primeiras fases, né, os católicos eles conseguiram ganhar aí diversas batalhas, né, ampliaram muito aí os territórios, né, de todos esses reinos e ducados e principados católicos, né, como eu disse, né, novas técnicas de combate, mas, né, quando lá em 1634, quando a França ela entra, ela mesmo sendo católica, ela entra para o lado dos protestantes nesse conflito, então foi aonde, né, o grande, né, sacro Império Romano Germânico, juntamente, né, com o Reino da Espanha, eles acabam perdendo, né, esse conflito, eles acabam perdendo, então, essa guerra dos 30 anos. Então, a divisão religiosa, ela atenuava-se também,
né, pois na Saxônia luterana e Brandemburgo calvinista negociaram aquilo que foi conhecido como a Paz de Praga, né, lá em 1635, enquanto a França somava-se com mais de 120 mil soldados à Suécia e à Holanda na guerra contra a Espanha e o Império. Consequentemente, né, como eu já havia mencionado, a França ela entrou nesse conflito justamente por esses interesses comerciais e territoriais, né? Então, porque ela estava querendo, né, esse território, especialmente da Alsácia, né, que fica ali uma região bem próxima da divisa, né, com o que é hoje a Alemanha, e também conseguir derrotar a Espanha, né? Só lembrando que nesse momento a Espanha, né, ela ainda era uma nação hegemônica, né, porque ela tinha esse domínio das rotas comerciais, principalmente do Oceano Atlântico. Então, a França queria então liquidar de uma vez por todas com a Espanha, e que no caso foi isso que acabou ocorrendo no final desse conflito, né? Um dos países que também acabou se dando muito bem com esse conflito foi a própria Holanda, que conseguiu ali estabelecer várias colônias aqui no continente americano, né? Só lembrando que foi justamente nesse momento em que eu tenho ali o domínio dos holandeses no Nordeste brasileiro, né, que depois eu tenho lá a guerra, né, entre os portugueses com os holandeses, mas esse domínio do mar e domínio comercial dos holandeses, ele vai se estruturar a partir das consequências dessa guerra dos 30 anos. Por quê? Porque a Holanda também estava desse lado que ganhou esse conflito. Aqui eu já falei. Então, né, com o término da guerra, foi negociado no curso de anos, né, durante os quais centenas de negociadores. Então, vejam só, as negociações para um tratado de paz, né, dessa guerra dos 30 anos teve que ser negociado entre 149 unidades políticas. Ou seja, foi um tratado de paz que levou muitos anos para ele chegar na exata formatação do que ficou conhecido como o Tratado de Westfália, né? Ou seja, que foi o tratado então que estabeleceu a paz entre os reinos e nações que estavam aí dentro desse conflito. Então, os maiores significados do final dessa guerra para os países e para os blocos, né, dos países foram principalmente, ou seja, isso aqui, pessoal, é o quê? Isso aqui é o resultado desse conflito, né? Que foi o quê? Que foi o fim, né, da hegemonia da família Habsburgo, né, que eram aí os católicos que ainda tinham essa concepção de uma Europa única e católica. Foi o fim também da Espanha como uma potência central, né, que até então, durante e antes do conflito, né, a Espanha ela era uma nação, um estado, né, um reino hegemônico, mas que depois do conflito ela perdeu esse poder de potência central, né? Como eu já disse, após o conflito houve essa emergência da hegemonia holandesa e depois a britânica, né, com o advento e máximo esplendor do absolutismo francês. O mais importante resultado do final da guerra foi o surgimento de um sistema internacional de estados, né? O que isso significa? Que surgiu a partir desse conflito, né, com o final desse conflito,
um pacto internacional entre esses diversos reinos e nações da Europa que regulavam, então, as relações entre eles, né? Um exemplo disso foi a livre navegação nos mares e a busca pelo não comprometimento do comércio e de civis na guerra, ou seja, basicamente, através desse Tratado de Westfália, foi estabelecido o quê? Foi estabelecido um dos primeiros direitos internacionais que regiam, então, esses reinos e essas nações. Então, vejam só o quão representante, o quão significou o final aí desse conflito. Alguma questão, pessoal? Tiago, conseguiu entender aí, Tiago? A Sônia, deu para entender, Sônia? Complexo, né, professor? É, mas assim, se você conseguiu entender que essa guerra dos 30 anos, né, foi um conflito entre católicos e protestantes, né, com seus respectivos reinos, e que no final desse conflito resultou na queda da hegemonia da Espanha, na ascensão da Holanda e depois da Inglaterra, né, isso, se vocês conseguiram absorver essas questões, já considero relevante. Cauane, conseguiu entender, Cauane? Está acompanhando a gente aí? Então tá bom, eu quero ver na hora da prova, hein? Quando voltar às aulas, a gente vai fazer uma prova de tudo esse conteúdo aí. Nem que seja eu estou pensando em elaborar, se não for voltar às aulas mesmo, eu vou elaborar um questionário pelo Google, né? Para daí vocês fazerem aí e vou englobar todos esses conteúdos aí que a gente trabalhou, beleza? Para ver se vocês aprenderam mesmo, Cauã. Então, é que eu estou preocupado com o pessoal que não tá assistindo às aulas. Eu não sei se eles estão acompanhando se eles estão assistindo a aula depois. Eu não sei o que tá acontecendo. Então, eu vou precisar avaliar para ver se vocês aprenderam alguma coisa. Não, não tem como dar 100 para todo mundo, não. Então é isso, pessoal. Ninguém mais tem nenhuma questão? Sextou, Carol?
Amanhã é nós de novo no grupo de estudo. E não se esqueçam de ler o Jornal da Geografia da edição dessa semana, viu? É isso então, pessoal. Obrigado aí pela participação. Vai cair na prova. O conteúdo do jornal também vai cair na prova, Lígia. Boa ideia que você deu aí. Eu não tinha pensado nisso, mas já que você deu a ideia, então eu vou colocar também aí o jornal no conteúdo da prova. Isso, prova no Google, Matheus. Agradeço aí a ideia da Lígia, viu? Professor, não começa. Obrigado aí pela ideia. Boa noite, então, pessoal. Bom final de semana aí. Nos vemos na segunda-feira. Ah, é.